Aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Eu tenho muita alegria de ter uma cobertura revelada pelo Espírito Santo na pessoa do apóstolo Arles. É um paizão e um pai de muita coragem, porque me apartar para o apostolado foi um dos atos de maior coragem que eu já vi na vida de alguém, porque somente pela graça de Cristo sou o que sou. Eu agradeço a Deus pela vida do apóstolo Arles e pela confiança. E eu estava conversando com o apóstolo Otávio, que é um amigo já de longa data, que pregar aqui é uma tarefa meio borra-calça. Porque eu falei, Tavinho, presta bem atenção, você pregar numa igreja que tem apóstolo Arles, Robério, um monte de pastores, pastora Lília, você. Aí ele disse, e Deus vai te usar também. Eu falei, por favor, Senhor, eu estou aqui com muita alegria e eu quero usar esses minutos para que o Espírito Santo encontre na minha vida canal aberto, para que a palavra não seja revestida de sabedoria humana, nem de lógicas persuasivas, mas que ela seja franca demonstração de poder e do Espírito, porque nós não precisamos mais de lógica, nós precisamos de impacto e de perfuração do Espírito Santo na nossa vida. Chega de lógica. Então eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu vejo que o auditório é muito seleto, é muito distinto, mas eu quero dizer que toda a compreensão que você possa ter da vida, toda a compreensão que você possa ter de você mesmo, ela se torna ínfima, uma nanocompreensão diante da perspectiva daquilo que Deus tem para fazer com você a partir do tempo que vivemos. Então eu queria que você, se pudesse ligar a tua Bíblia aí, você que... Nós estamos na época de ligar a Bíblia, e eu tenho quase 50 anos, e eu venho de Assembleia de Deus, de pregadores acalorados, e abra a tua espada. Nós vamos sacar uma porção aqui, que está no livro do profeta Joel, no capítulo 3, no verso 10, que diz assim, todos acharam? Uma vez eu fui pregar numa igreja, e eu preguei no texto do livro do profeta Abacuque. Eu disse, se você já achou, diga um glória a Deus. Se você não achou, vá para a escola dominical e decore os livros do Velho Testamento. Porque eu estava olhando do púlpito e eu vi alguém folheando no Novo para achar o coitado do Abacuque. Eu falei, eles estão fazendo um anacronismo, botando o Abacuque no Novo Testamento. Livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 10, diz assim: forjem espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, sou forte. Forjem espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Espírito Santo, nós queremos levantar um altar ao Senhor e colocar escrito bem grande, altar ao Senhor dos Exércitos. Pai, toda e qualquer tentativa do inimigo de me fazer gloriar-me em mim mesmo, pela oportunidade que me é dada, eu aniquilo agora pelo poder da cruz de Cristo, e em nada me exalto, em nada me glorio, senão no poder da cruz de Cristo, que me transformou, que mudou a minha vida, me salvou, que me deu a certeza da eternidade, te adorando. Muito obrigado, Senhor, é nisso que eu quero respaldar a minha vida, na suficiência de Cristo Jesus. Então, Senhor, que o Teu Espírito tenha livre acesso às mentes e aos corações daqueles que encontraram terríveis combates e resistências
para chegar até esse lugar nessa manhã. Pai, ajuda-me, revela-nos a Tua palavra. É a nossa oração a Ti por Cristo Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu tenho a oportunidade dada pelo Espírito de Deus de atravessar mais do que uma fronteira de um túnel, porque eu estava dizendo para o apóstolo Otávio, vocês vão ouvir esse nome muitas vezes, porque é o que eu tenho conversado, com quem eu tenho conversado esses dias aqui no Brasil. Eu morava no Rio de Janeiro, numa cidade da Baixada Fluminense, chamada, com licença, Duque de Caxias. Amém. E pastoreava uma igreja, pastorei ainda como apóstolo presidente, uma igreja na cidade de São João de Meriti, com licença. E a minha vida profissional, ela toda centrada na zona sul do Rio, na Barra da Tijuca, porque os estúdios que eu gravo, eles ficam exatamente do outro lado do túnel. Então, há um choque, todas as vezes que eu pegava o carro e atravessava o túnel, um choque de realidades, um choque de mentalidades, um choque de identidade. Era uma coisa assim estranha, porque eu tinha ouvido quando era criança de que a vida no Rio de Janeiro, ela só é bela depois do túnel, que é o que liga e o que estabelece uma diferença entre regiões da Baixada Fluminense para a zona sul do Rio. Na zona sul do Rio, a coleta do lixo, ela se dá na madrugada. Na Baixada, ela se dá de dia. Então, você é obrigado a sair de casa e ver pela rua sacos e sacos de lixo. E agora, na realidade que nós vivemos, o apóstolo Arles teve a oportunidade de conhecer a cidade. Eu digo que eu moro longe, porque o nome da cidade é Colonge. Se você tirar o T e botar o C e botar um T, é Tolonge. E tô longe mesmo, irmão. Só daqui para Paris, que é onde a gente faz a conexão, 10 horas e meia mais ou menos de voo. E depois ainda tem mais um tempinho, de Paris até Geneve, que o aeroporto de Geneve fica a 15 minutos da minha casa. Mas a gente começa a ver, essa semana, quando eu cheguei no Brasil, sexta-feira, sábado passado, fez 8 dias ontem, eu desci até São João de Meriti, e quando eu cheguei lá, eu vi sacos e sacos de lixo na rua, ensacados, esperando o caminhão passar. E vieram os adolescentes, meninos na idade de 12, 13 anos, indo para a escola, e eles passaram, mas eles chutaram aqueles sacos com tanta violência que esparramou aquele lixo no chão. E eu fiquei muito triste. Aí não demorou muito, a minha filha estava comigo no carro e meu neto, não parece não, mas eu já sou avô, e a gente descendo uma rua, depois de ver essa cena lastimável, eu cheguei num local que o sol estava batendo no farol, e eu não consegui identificar se estava verde ou amarelo, ou vermelho, e eu parei, e um senhor ameaçou atravessar na frente do carro, e quando ele ameaçou, a minha filha falou, pai, o sinal está aberto, e eu fui, e o senhor ouviu a minha filha dizer, o sinal está aberto, ele achou que era com ele, e aí o cara me xingou, e eu falei, Jesus, lá onde nós estamos morando, os pedestres têm a primazia, e ninguém chuta saco de lixo, e eu comecei a me sentir um estranho, e o que eu observei é que em muitos momentos, as regiões geográficas onde nós nos assentamos estabelecem conflitos de identidade a partir daquilo que está construído na nossa mente. Então, pelo fato da minha realidade hoje ser uma realidade completamente diferente no que diz respeito à cultura, comportamentos, as pessoas passam por você na rua, elas não te conhecem, mas elas dizem, bonjour, monsieur. Nunca te viram, mas elas fazem isso, mas também só isso. Elas não perguntam por qual time você torce. Aqui? Ah, beleza. Tá. Então, elas não têm nenhum tipo de relacionamento. E eu percebi uma coisa, que embora eu esteja num lugar onde a cultura é tão valorizada no sentido do ser humano, eu não sou francês. Eu até canto o hino da França, eu estou lá desde dezembro, e eu já sei cantar o hino da França. Eu estou fazendo francês na Universidade Pública de Geneve, mas eu aprendi pela antropologia que o máximo que eu sou ali é assimilado, ou o máximo que eu chego a ser é tolerado, mas eu não me torno
aquilo que aquele lugar me impõe. E quando eu fui ler esse texto do profeta Joel, alguns estudiosos dizem que ele viveu mais ou menos na época do profeta Elias, que ele conheceu Elias, conheceu Eliseu, ele profetizou num tempo muito antigo. Mas ele é um escritor de uma minúcia e de um detalhe, porque ele consegue entrar no momento em que a história de Israel sofre um ataque de gafanhotos, e alguns dizem que ele profetiza, mostrando para o povo que a situação lastimável em que a lavoura se encontrava era uma situação plenamente espiritual, ou seja, o mundo espiritual estava sendo usado como instrumento de Deus para juízo acerca de um povo que virara as suas costas para o Senhor. E Joel traz uma palavra de arrependimento. O cerne do livro, se nós pudéssemos decifrar esse livro com uma palavra, seria arrependimento. E aí, quando nós vamos conceituar arrependimento, nós só temos uma referência para entender, que é a palavra metanoia, que significa mudança de mente. E esse texto que a gente leu, ele está apontando para uma nação cuja base da sua economia era a agricultura. Israel não produzia o que hoje produz. Se você está usando um marca-passo, isso é tecnologia israelense. Se você usa um chip no seu celular, se você tem um telefone celular, isso é tecnologia israelense. Se você trabalha com um computador que tem um processador da Intel, isso é tecnologia israelense. 80% aproximadamente das grandes invenções tecnológicas no mundo estão na mão do povo judeu. E naquela época não existia isso. Existia um povo que deixou o Senhor, se tornou oprimido, se tornou presa, se tornou devorável, se tornou falido pelas circunstâncias. Então, eu vejo que há uma geografia que esse povo está assentado em lugar de destruição e de desolação. E o desafio que Deus lança para o povo é: mudem as suas ferramentas, peguem as suas enxadas e as transformem em espadas, peguem as suas podadeiras e transformem em lanças. O que isso está propondo? Toda mudança exterior, ela parte de uma mudança interior. Eu costumo dizer que se você mudar, tudo muda. Se você quer uma mudança no seu casamento, a primeira mudança precisa acontecer em você. Não é você desejar que a sua esposa seja o que você quer, ou que você deseje que o seu marido seja o que você quer, mas que você pense que você precisa ser aquilo que Deus quer para a sua esposa, aquilo que Deus quer para o seu marido. Se você consegue entender desta forma, nós estamos entrando num campo de muitas conquistas, porque agora o tempo não é mais de simplesmente se podar ou de se arar a terra, mas Deus está dizendo: vocês estão precisando ter as suas mentes transformadas, para que vocês não somente sejam transicionados de um tempo para outro, mas também de um lugar para outro, a partir da transformação do teu entendimento e acerca de quem você é. Eu tenho andado em lugares, irmãos, que pela misericórdia de Deus eu fico pensando: Senhor, o Senhor vê de onde o Senhor me tirou? Eu estava em São João de Meriti, eu fui criado na Baixada Fluminense. Pela minha profissão de músico, eu viajei pelos melhores lugares do Brasil, eu toquei com grandes artistas, gravei com muita gente. Alguns aqui já devem ter tido a oportunidade de ir no Salinas de Maragogi. Aquilo é um local maravilhoso, sim ou não? Quem pode dizer aleluia? Meu Deus, a tapioca daquele lugar é a melhor coisa do mundo. Por misericórdia do Senhor, Hotel Quatro Rodas de Olinda, perto da casa de Alceu Valença. Diga, grandes coisas. E agora, por oportunidade e graça de Deus, em Gruyère, comendo queijinho na Maison Gruyère. Isso é coisa de apóstolo, irmão, aleluia. E
eu fico olhando de onde Deus me tirou, mas para que Ele me transicionasse de lugares, era necessário que Ele mudasse a minha mente, a fim de que aquilo que hoje eu experimento não contaminasse o meu caráter, não atingisse a minha alma, a ponto de eu me embriagar com as coisas de que hoje recebo, elas continuarem no lugar de coisas, e Deus continuar no lugar de Deus. Esse foi o grande tratar de Deus na minha vida, mudando a minha mentalidade, porque por mais coisas que possam ser acrescentadas à nossa existência, elas não passam de folhas de jornal embaixo do nosso pé, não vamos ficar mais altos. A mudança da economia no país e o salto que a tua empresa pode dar, aquilo que você pode alcançar a nível de relacionamento interpessoal, teu marketing pessoal, a eficácia das estratégias humanas para te posicionar em lugares de conquistas se tornam ínfimas, ineficazes, se a tua mentalidade não estiver em conhecer-se a si mesmo como totalmente dependente da graça e do favor divino, a ponto do Senhor dizer para Israel: quando vocês entrarem na terra da promessa, não digam que foi o braço de vocês que conquistou, não se estabeleçam em cima da força e do conhecimento de vocês. É muito frágil. O nível de conquista e de milagres que Deus quer estabelecer na tua vida não será resultado da tua formação e do teu diploma. É graça de Deus. E Deus está dizendo para Joel: manda o povo mudar a mentalidade, porque se mudar a mentalidade, o comportamento vai ser mudado. E aí eles não vão guerrear agora com espadas, com enxadas, eles vão transformar esses instrumentos na arma necessária para esse novo tempo que eles entram. E eu me lembro, irmãos, da escritura de Paulo na carta aos Coríntios, quando ele diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda altivez de espírito que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Sabe, vivi 30 anos como músico profissional, e quando eu fui viciado em cocaína durante 18 anos, vivi esse inferno. E o interessante é que quando o Senhor Jesus me abraçou, eu fui parar numa Assembleia de Deus, que eu acho que ela toda cabia nesse quadrado aqui. E a pastora que dirigiu o louvor, ela conseguia cantar todos os hinos da harpa com 3 acordes na guitarra, e eram sempre os mesmos. E eu não sou guitarrista, meu instrumento é contrabaixo. Mas pelo fato de ter estudado um pouquinho de arranjo, a gente acabou tendo que aprender outras coisas. Eu chegava nesse lugar e ela pegava a guitarra tão desafinada, irmão, que a gente não conseguia distinguir se o acorde era maior ou menor. Ela era tão desafinada que quando ela desmaiava, ela, em vez de voltar a si, ela voltava a si bemol, meio tom abaixo. E um dia eu cheguei na igreja e me converti, voltei para Jesus. Aí ela resolveu me dar uma oportunidade, porque músico chega na igreja, não fica parado, começa a dar umas coceiras na gente assim. E aí um dia ela chegou e falou: liga a guitarra aí para mim. Eu falei: é hoje. Aí quando eu peguei a guitarra, eu fiz um sweeping, que é uma técnica de palhetada dupla, que dá muita velocidade. Aí ela pegou e falou: que legal. Aí pegou a guitarra e pendurou para ela tocar os 3 acordes que ela sabia. E ela falou: você quer tocar hoje? Eu falei: quero. Aí ela foi embaixo do púlpito, tirou um pandeiro que parecia um tabuleiro de pizza, gigante e pesado. Falou assim: toma. Irmãos, eu tenho formação de música pela Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro. E eu comecei a tocar pandeiro dentro da igreja. E era interessante, irmãos, que o primeiro hino era: nós abrimos esse culto. Vai tocar marcha em pandeiro, é horrível. Aquilo é próprio para samba. E era interessante que eu começava tocando pandeiro aqui, na metade da segunda estrofe ele já estava aqui. É muito pesado. Mas Deus não mudou em nada a sua maneira de agir para comigo baseado naquilo que eu tinha. Ele foi até o final.
usando toda a sua sabedoria sublime para quebrar a minha vaidade, a minha soberba e o meu peito de pombo. Foi assim até o último momento. E um dia, alguns anos atrás, pouco tempo atrás, eu cheguei num congresso para ministrar, um grande congresso, Primeira Igreja Batista de Curitiba, do pastor Pascoal Piragibe. E tinham homens lá da envergadura do pastor Russell Shedd, e eu me sentei lá atrás, e aí veio o organizador e disse: você não vai lá para frente? Eu falei: não, deixa eu ficar aqui atrás, na hora de pregar eu vou. Porque eu me sentia tão pequeno diante daquilo que Deus estava fazendo, que se eu pudesse, eu ia declarar o tempo todo como o profeta Isaías: ai de mim. Porque nós não podemos nos jactanciar daquilo que somos ou que temos. Alguém que entra no ambiente da conquista, na transição do tempo, precisa ter sua mente transformada para deixar as coisas naturais e pensar nas coisas que são de cima, porque a tua identidade não é compatível com essa existência. Há um confronto entre a temporalidade e a eternidade. Há uma estranheza do tempo dentro de cada um de nós, porque um peixe, ele não se sente, segundo C.S. Lewis afirma, nem um pouco estranho por estar molhado, mas eu me sinto estranho em estar nesta vida, porque eu fui criado para aquela vida. Então, o profeta Joel está chamando a você e a mim nessa manhã, para que nós entendamos a nossa identidade em Cristo e a partir desse momento a nossa mente seja transformada, porque mente transformada, comportamento transformado, novo comportamento, nova cultura. Sabe, eu já vou encerrar, porque eu acho que a gente tem muito para conversar entre nós a respeito daquilo que pensamos acerca de nós mesmos. É uma oportunidade de você olhar para você pelo viés do Espírito Santo e perguntar para Deus: Deus, como o Senhor me vê agora? Porque Jeremias 29:11, ele diz assim: eu, Senhor, sei os planos que tenho para você, planos de vida e de paz, para te dar o futuro e o fim que você deseja. Esse é uma revelação tão tremenda de Deus para nós nessa manhã, porque ela nos garante sucesso total. Sucesso total. Sabe, talvez você sonhe com uma casa muito legal. Eu fui agraciado por Deus, porque a minha casa, lá, a casa que Deus nos deu a morar, ela tem um jardim de mais de 400 metros quadrados. E é graça, irmão, porque eu tenho que passar a cortadora de grama de 15 em 15 dias. E é rocha, viu? Mas essa semana, antes de eu vir para cá, nós oferecemos um jantar para uma pessoa, um almoço, e a minha esposa foi lá no Jardim Apóstolo Arles e colheu rosas. Você viu a foto? Ela fez um arranjo, tinha quase uma dúzia de rosas sobre a mesa, e tudo aquilo do nosso jardim. E alguém aqui do Rio de Janeiro postou: isso é a graça de Deus. Porque eu vi que eu estou usufruindo coisas sem possuir nada, tendo tudo como sendo dono de absolutamente nada. E essa é uma grande alegria, porque não me falta carro, não me faltam rosas bonitas sobre a mesa, porque um dia o Senhor começou a mexer na minha identidade, na minha mente, a ponto de hoje, se eu tenho um L'Eau de Boisé da Guerlain para usar, amém. L'Eau de Boisé, você gosta? Esse é top, ainda não tem aqui. Não. Mas se eu não tiver, eu sei quem sou em Cristo, eu sei quem Ele é em mim. Um dia a gente está lá na Suíça e come raclette. Quantos já comeram raclette? Glória a Deus, um bom número. Isso é famoso aqui em São Paulo, né? Feito com batata, né? Tem dias que Deus abre verdadeiros segredos culinários para nós. Filé de canar ao molho de quê? Orange. Salsa de orange. Aquilo foi um manjar, não foi?
E Deus trazendo isso para dentro da nossa casa e dizendo: você trabalha para mim. Usufrua das coisas que eu te dou a partir daquilo que eu sou em você. Não coloque o teu coração nessas coisas. E ontem eu tive a oportunidade de dizer ao apóstolo, mais uma vez, Otávio, Rosana, de como a minha relação com Deus tem mudado. Antigamente nas igrejas, as pessoas quando iam orar, é interessante, botavam a mãozinha assim, amantíssimo Deus. Você é dessa época, né? Pai Celestial, eu te agradeço pela vida material, pela vida espiritual, e só faltava agradecer pela vida sexual. E eu olhava aquilo, eu dizia, tem alguma coisa errada? Eu não sou gato, eu sou uma pessoa, e eu tenho uma vida. E quando foi esses dias, Deus me ensinou algo. Davi, o teu ministério é parte da vida que eu te dei. Eu preciso ser a prioridade da tua vida, e dentro do teu ministério eu preciso ser a prioridade. O teu casamento é parte da vida que eu te dei. Eu preciso ser a prioridade, o centro do teu casamento. Davi, a tua profissão, ela é parte da tua vida. Foi algo que eu te dei. Porque a gente não aprende a ser músico, irmão. Você nasce com isso ou não. O máximo que você vai aprender é fazer um pé de galinha no teclado. Mais nada. Eu nunca estudei piano num conservatório. É uma capacitação que Deus me deu. Então, eu precisava colocar Deus acima dessa capacitação. O grande desafio para você hoje é você se levantar da cadeira e deixar Deus ser o centro, para que as tuas ferramentas nesse tempo de conquista sejam transformadas, para que o teu lugar de fala seja transformado, para que o ambiente da tua casa seja transformado, para que o teu relacionamento na igreja seja transformado, e esse lugar deixe de ser um lugar de esconderijo para ser um lugar de celebração e de glorificação, e ao invés de você glorificar escondido, todo mundo saiba quem Deus é em você. Sabe, é bem isso, de uma forma bem relax. Eu não prego assim, como eu disse a você, eu sou meio assembleano, então eu gosto de... Mas Deus hoje falou comigo, eu vou te levar a um lugar diferente, onde as pessoas precisam ter a sua mentalidade transformada para um nível de conquista que eu vou desatar sobre eles. Que seja assim, para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe.